Sabe, quando o assunto é exame de imagem, tem uma palavrinha que sempre aparece e deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha: segurança. E no caso do ultrassom, a dúvida é quase sempre a mesma. Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e esclarecer de uma vez por todas qual é a verdadeira relação entre ultrassom e radiação. A pergunta é essa, bem direta ao ponto. E ela é super pertinente, né? Afinal, milhões de ultrassonografias são feitas todos os dias para tudo que é coisa, desde o acompanhamento de uma gestação até o diagnóstico de condições mais complexas. Então, fica a dúvida, será que esse procedimento, que é tão comum, carrega algum risco de radiação? A resposta é um grande e sonoro não. E olha, essa é, na verdade, uma das maiores vantagens do ultrassom. Ele não usa radiação ionizante de jeito nenhum, o que o torna um dos métodos de imagem mais seguros que a gente tem por aí. Mas espera aí, se não é a radiação que forma aquela imagem, então o que é? Para a gente entender por que o exame é tão seguro, a gente precisa dar uma olhadinha na ciência por trás dele. A tecnologia do ultrassom é fascinante e funciona com base num princípio físico totalmente diferente daquele dos raios-x, por exemplo. É outra história. A chave de tudo está aqui: ondas sonoras. O ultrassom usa um tipo de som com uma frequência tão, mas tão alta que o nosso ouvido nem consegue captar. Essas ondas são enviadas para dentro do corpo e, com base nos ecos que elas produzem, o aparelho consegue desenhar um mapa dos nossos órgãos em tempo real. Pensa num sonar de altíssima precisão, sabe? Mapeando o nosso universo interior. E o que é genial aqui é a simplicidade do processo. Primeiro, o aparelho transforma a eletricidade em som. Segundo, essas ondas sonoras viajam pelos tecidos e batem nos órgãos como se fosse um eco numa caverna e voltam. E terceiro, a máquina capta esses ecos de volta e os traduz naquela imagem que a gente vê na tela. É pura física e é incrivelmente engenhoso. Agora, a gente chega num ponto central, na distinção que acaba com qualquer dúvida. Entender a diferença fundamental entre a energia das ondas sonoras e a energia da radiação. Isso é a chave de tudo. As ondas sonoras são basicamente energia mecânica. Elas precisam de um meio para se propagar, como a água ou os tecidos do nosso corpo. É, em essência, uma vibração. E o mais importante, essa vibração atravessa as nossas células sem causar nenhum tipo de dano a elas. É inofensiva. Agora, a radiação ionizante, aquela que é usada em exames como raio-x e tomografias, aí a conversa é outra. É uma energia tão potente que ela tem a capacidade de, literalmente, arrancar elétrons dos nossos átomos. E esse processo, se não for muito bem controlado, pode gerar instabilidade e levar a danos celulares. É por isso que o uso dela é sempre muito criterioso. E esse quadro aqui, olha, coloca tudo em perspectiva. De um lado, a energia mecânica do som, que é inofensiva. Do outro, a energia eletromagnética da radiação, que é uma ferramenta médica poderosíssima, claro, mas que exige protocolos de segurança bem rígidos. São, de fato, dois mundos completamente distintos. Certo. Acho que ficou bem claro que não tem radiação. Mas isso, naturalmente, levanta outra questão muito prática que pode gerar preocupação. Essa é uma dúvida super comum, principalmente em situações que exigem um monitoramento constante, sabe? Tipo, uma gravidez que inspira mais cuidados ou o acompanhamento de alguma condição específica. Se um exame é seguro, fazer vários em sequência continua sendo seguro? A fonte é bem direta e a lógica é clara. Se a tecnologia em si não apresenta risco de radiação, repeti-la não vai criar um risco que não existia antes. A segurança do método não se desgasta com o uso. É aquela história, 0 multiplicado por 10 continua sendo 0. Então, o ponto crucial é este. O único fator que limita o número de ultrassons que alguém pode fazer é a necessidade clínica. Se um médico precisa daquela imagem para tomar a melhor decisão para o tratamento, o exame pode e deve ser feito, sem qualquer receio quanto à segurança do procedimento em si. Ponto final. Ok, agora que a gente já resolveu completamente essa questão da segurança e da radiação, a gente pode avançar para o que talvez seja o ponto mais importante e o menos discutido sobre a ultrassonografia, o que realmente define a qualidade de um exame. E aqui está a grande virada na nossa conversa. O fator mais crítico para o sucesso de um ultrassom não é a máquina de última geração ou a preparação do paciente. É a pessoa que está operando o equipamento. Ser dependente do examinador significa que o resultado do exame está diretamente ligado à habilidade e à experiência do profissional. Ele precisa saber exatamente onde procurar, como ajustar o aparelho para ter a imagem mais nítida possível e, o mais crucial de tudo, como interpretar corretamente o que está vendo. Um ótimo exame nasce de um ótimo examinador.
Então, da próxima vez que um ultrassom for indicado, a preocupação não deve ser com a radiação, que agora a gente já sabe que é inexistente. O fator que realmente faz a diferença, que define a precisão do diagnóstico, é a perícia de quem segura o transdutor. E isso nos deixa com uma reflexão. Será que estamos fazendo as perguntas certas sobre nossos exames?